Olá, que a paz do Senhor transborde em corações de cada um que está ouvindo essa mensagem que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. E primeiro, irmãos, vamos orar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por este dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Senhor, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos, Pai, ouvir a Tua palavra, Deus, meditar e aplicá-la, Senhor Deus, nas nossas vidas. Pai, que seja uma palavra vinda de Ti, Senhor Deus, para o coração de cada um, com transformação, com cura e com a abundância que é a vida que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de estar lembrando com vocês de uma história. Em 1908, um engenheiro chamado Augusto Ferreira Ramos teve o que foi chamado na época de desvaneio. Ele quis construir o primeiro sistema teleférico brasileiro capaz de, por um caminho aéreo, levar pessoas ao alto do Pão de Açúcar. Era um projeto audacioso que em 4 anos já estava levando 577 pessoas a subir o Morro da Urca, no que foi chamado na época de Camarote Carril. Como foi chamado na época, que hoje nós conhecemos como Bondinho. Era um projeto audacioso. Quando a planta de um projeto audacioso se concretiza, é um sonho sendo realizado. Então vamos pensar em alguém que recebeu de Deus um projeto maravilhoso, uma planta maravilhosa, e se encontra em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 11, nós vamos ler até o versículo 22. E assim diz a palavra do Senhor. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás, com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta contigo e ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenou. Vamos pensar então, irmãos. Tudo ao redor de Noé estava corrompido. A terra estava corrompida, cheia de maldade, a maldade do homem multiplicada, cheia de violência. Como era a vida de Noé nesse cenário? Como plantar, como colher, como dormir bem, como cuidar do seu lar, da sua família, com esse ambiente tão caótico?
como ter amigos, como dormir tranquilo, como ser feliz nesse ambiente. É difícil, né? Mesmo assim, nesse ambiente, Deus olha para a terra, vê a terra cheia de violência, a maldade do homem multiplicada. E ele, com pesar no coração, tomou uma decisão de destruir a terra. Tudo que tinha na terra iria ser destruído. Mas aí ele olha para Noé e encontra um homem que não se deixou contaminar com o que havia ao redor. As circunstâncias não mudaram o caráter de Noé, não mudaram a sua fidelidade. Ele não foi contaminado pelas circunstâncias que estavam acontecendo ao seu redor. E com ele, Deus vai compartilhar um projeto audacioso, a planta de uma enorme embarcação, cuja finalidade é salvar vidas e a humanidade. Um plano para a continuidade da vida na terra, do reino animal. Uma segunda chance para toda a humanidade. A planta que Deus deu foi o que fez com que a vida humana não acabasse e proporcionou podermos estar aqui hoje. Existem muitos projetos audaciosos, alguns nem saem do papel. Como eu contei, o projeto do bondinho, primeiro sistema teleférico no Brasil. Existe lá em Dubai o plano de construir ilhas artificiais que não foram concluídos, somente alguns. Alguns estão se deteriorando, outros estão com poucas, um finalizado, mas um projeto que foi audacioso demais, não chegou à verdadeira finalidade. Alguns são, sim, concluídos e outros não saem do papel. Mas o projeto que Deus deu a Noé estava todo detalhado. Como eu li, fiz questão de ler, a metragem foi toda dada, a madeira que ia ser usada, como ele iria colocar o betume, que era algo que fazia a vedação para não entrar água. Devia ser algo como um piche que nós conhecemos hoje, que tinha na época. O tamanho, os compartimentos, os animais que entrariam ali. E tudo isso fez com que Noé não tivesse tempo para olhar as circunstâncias, a maldade ao redor, porque ele tinha que se empenhar neste projeto. Ele tinha que sempre estar olhando aquela planta que foi dada a ele, fazer suas anotações, pensar, sonhar, juntar os alimentos necessários para se alimentar ali dentro com sua família. Tudo foi dado para ele. E conosco não é diferente. Deus tem para cada um de nós um propósito de vida. É só pararmos e, ao invés de olhar para as circunstâncias, para as coisas ruins, orarmos e pedirmos a Deus orientação. Que Ele dá uma planta assim de esperança para cada um de nós. Na palavra de Deus há instruções para a nossa vida. Na época de Noé não tinha homem algum com bondade, porque a palavra de Deus diz que Deus olhou a terra e não viu ninguém, e só achou graça em Noé. Nós hoje vivemos num mundo em que nós temos, sim, algumas pessoas que fazem coisas boas. Nós temos alguns exemplos. Então, não podemos perder a esperança. Há sim, e há dentro de nós também. Nós temos que pensar, nós temos que projetar, nós temos que sonhar. Quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro de Lamentações, versículo 3, do 19 até o 25. E assim diz a palavra do Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim.
quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Quando nós pensamos somente em tristezas, em coisas ruins que estão acontecendo ao nosso redor, nós temos muitas vezes a problemática de ter uma depressão, a problemática de ter uma crise de ansiedade, mas como diz a palavra do Senhor, trazer à memória somente aquilo que nos dá esperança. Isso que nos fortalece nos tempos de angústia, de agonia. A palavra do Senhor também diz em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Para finalizar, irmãos, a alegria no Senhor é a nossa força. Deus deixou instruções. Vamos ler, vamos meditar, vamos orar e pedir ao Senhor uma planta de esperança nesses dias difíceis. Vamos pedir a Deus que Ele nos conceda sonhos vindos dEle, para que nós não corremos esse risco de ficar pensando em coisas ruins, mas em que nos dê esperança de continuar, de prosseguir, de caminhar, de estar feliz. Eu sei que não é fácil, não é todo dia que a gente está pulando de alegria, mas vamos sim, irmãos, pedir a Deus essa instrução. Qual é a nossa arca? Qual é a sua arca? Quem vai entrar nessa arca com você? Noé não teve uma planta que fosse para beneficiar somente a ele, mas beneficiou até nós que estamos aqui hoje. Quantas pessoas vão ser beneficiadas com esta planta que Deus quer te dar? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor complete, Deus, aquilo que eu não consegui com minhas palavras dizer, mas a Tua palavra, Senhor Deus, é quem transforma o ser humano. Então dê a cada um de nós, Senhor Deus, as Tuas sementes de esperança, Pai. E Jesus Cristo, ó Deus, é a esperança que nós temos. É, Senhor Deus, o Redentor da nossa fé, da nossa vida, o Autor da salvação. E através dele, Senhor Deus, existe um caminho para chegarmos, Senhor Deus, até Ti. Então, Deus, que possamos sempre trazer à memória a esperança que é Cristo. Trazer à memória que o Senhor tem planos bons para cada um de nós, que cada ser humano tem um propósito e que precisamos prosseguir e seguir, Pai, procurando o propósito da nossa existência, Senhor Deus. Senhor Deus, tira da nossa mente os pensamentos ruins, as tristezas, Senhor Deus. Nos dê, Senhor Deus, refrigério nos momentos de agonia, de angústia, de abatimento, para que possamos, Pai, perseverar melhor. Senhor Deus, eu te agradeço pela Tua palavra, pelo Teu Filho Jesus. E em nome dele que nós oramos. Amém. Um ótimo dia para todos.